Gente, agora eu tô feliz da vida, porque eu amo quando ele vem. Tô com muitas saudades. Tô em super falta com esse meu amigo. Eu já deveria ter feito uma visita pra ele antes, porque ele fez o prefácio do meu livro com tanto carinho. Mas eu sou a Cláudia, né? Quero fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu vou aprendendo com ele. E você vai aprender também. Porque a gente vai falar de saúde mental. Eventos impactantes marcam a nossa vida e muitas vezes deixam a gente meio atordoado, né? A pandemia foi um desses eventos e mexeu muito com o bem-estar de todos os humanos. O mundo todo sofreu. E a gente hoje traz à tona a importância da saúde mental para as nossas vidas. E não importa o que é que você vai passar, importa que você precisa de estrutura, né? Repensar aí nos seus valores, mexer aí um pouquinho naquilo que é necessário para que você enfrente todos os desafios. Os cuidados com a saúde mental não devem ser adotados apenas quando a gente está se sentindo só, triste, deprimido, estressado. Muito pelo contrário, deve ser constante, porque na hora que vem você balança, mas não cai. E a gente recebe ele então, escritor, palestrante, mestre em psicologia, psicoterapeuta, meu amigo, Léo Freiman. Que saudade de você. Que saudade, coisa boa. Eu tô de óculos porque eu fiz uma cirurgia nos olhos. Você sabia que um abraço de 30 segundos já libera ocitocina? Esse é o abraço. Que é o hormônio do amor. Né? Dá aqui um abraço de 30 segundos. Só sentir. Eita delícia, que coisa boa, né? Sabe que tem uma pesquisadora chamada Jane Klipman, de Harvard. Ela dividiu 2 turmas de alunos dela. Uma parte dos alunos tinha a missão de abraçar 5 pessoas por dia. As meninas adoraram, os meninos num primeiro momento nem tanto, como era de se esperar. A outra turma não tinha essa missão. E ela mediu o índice de felicidade e bem-estar de um grupo e de outro. Depois de um mês, aqueles que abraçavam pelo menos 5 pessoas por dia estavam mais felizes. Olha que coisa linda. É uma necessidade humana que a gente fala não ter tempo. Essa coisa de tchau, tchau, depois a gente se vê. Ah, então tchau. Ah, oi, precisamos falar. Você sabe que você trouxe aqui uma lembrança. A gente abraçava muito mais antes da pandemia. A gente se acostumou a não abraçar. Isso. Eu tô me lembrando que eu tinha o hábito de abraçar todo dia a equipe. E eu parei por conta da pandemia. Agora a gente já pode voltar. A gente deve voltar. E deve voltar. O toque, o abraço, a presença, Cláudia, são fundamentais. E a gente está hoje tão atormentado com tela, correndo, olhando para o relógio, focando e pensando naquilo que não está lá, em quem não está lá. E isso rouba muito saúde mental, sabia? Ah, Léo Freiman. Trouxe o seu. Ah, que bom! E esses dois você deixar lá no seu consultório. Que delícia, tá bom? Que Obrigada, máximo. desculpa a demora. Eu tava louco pra ver. Desculpa. Era pra eu ter mandado pra você há tanto tempo. Eu adorei. Mas aí esse eu livro, falei, te falei. Vou entregar pessoalmente. Eu adorei porque esse livro é você. Sou tudo eu. de bom, né? Sou eu. Combinou com a sua roupa hoje, hein? Opa, por um acaso. Que maravilha. Vamos lá, Léo. Então, começamos pelo abraço, né? Uma coisa tão simples e que promove saúde mental. Se você pensar, mudanças pequenas na higiene física praticamente dobraram a expectativa de vida do ser humano. Lembra? Se você pensar 100 anos atrás, uma pessoa vivia 40, 50 anos, era velha. A gente começou a escovar dente, pôr sapato, lavar a mão, higienizar o alimento. Dobrou a expectativa de vida. Imagina que vida linda a gente pode ter se a gente começar a trabalhar um pouco melhor a nossa higiene mental. Higiene mental. E tem algumas dicas hoje tão básicas. Por exemplo, aquilo que você está fazendo naquele momento é a coisa mais importante da sua vida. Se você está fazendo uma planilha, faxinando a casa, amamentando um filho, arrumando armário, fazendo uma entrevista, escrevendo um texto, quando você elege aquilo como a coisa mais importante, dota de significado, o tempo passa rápido, você erra menos e você se sente mais feliz. Quer ver outra dica simples?
a pessoa que está na sua frente, olha no olho, fica quieto enquanto ela fala, sente o que ela está falando, recebe essa pessoa no seu coração. Daí vem o termo importar, se portar dentro o outro. São pequenas mudanças, Claudinha, que a gente se sente mais feliz e a gente constrói uma vida melhor. Você vê, e mudanças simples, né? Eu tô vendo o pessoal ali já se abraçando, coisa boa, né? E talvez você possa fazer isso na sua casa agora. Abraçar a pessoa que está do seu lado. Mas tem gente que não tem ninguém, que construiu a vida e de repente se vê só. Eu tenho telespectadoras vivendo isso. Vale o esforço. Claro que eu me tocar na hora de um banho, na hora de esfoliar o corpo, na hora de fazer a minha ginástica, é valioso e é sim impactante. Mas os estudos mostram que, em geral, a pessoa que vive encapsulada, ela vai se fechando na ideia de que, mas as pessoas não são tão legais, mas não vale tanto a pena, mas eu não gosto. Vale o esforço. Nem que seja, puxa, eu vou sair com o meu cachorro e vou cumprimentar o jornaleiro. Puxa, eu vou dar um oi um pouco mais carinhoso para a moça da padaria. Eu vou bater um papo de 2 minutos com o porteiro do meu prédio, como um início de habilidades sociais. A gente fala hoje muito no mundo das escolas, Claudinha, de competências socioemocionais. O que é isso na prática? É a competência de lidar em sociedade, o sócio, se relacionar, ter polidez, respeito, empatia, compaixão, trabalhar em equipe. E o emocional, saber se relacionar consigo, com as suas emoções. Então, no fundo, eu vou me tornar uma pessoa um pouco melhor para você, eu vou me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo. Olha que legal. Isso é totalmente conectado com a saúde mental. Porque muitos casos de depressão, ansiedade, tem a ver com solidão, tem a ver com raiva mal trabalhada, tem a ver com timidez, que a pessoa não se esforçou para mudar, porque ela tem uma crença de que ela é inábil. Tá, mas aí vem a competência socioemocional e fala assim, tenta de novo, é a flexibilidade. Se esforça mais um pouco, que é a disciplina. Dá uma chance em vez de julgar esta pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, né, eu sou solitária, mas eu saio com a amiga, elas só falam besteira. Que tal você usar dessa competência socioemocional, que é a empatia? Em vez de ficar julgando que a outra fala besteira, desfrutar o fato de estar diante de um outro ser humano. Então, muito do que se tem hoje nos consultórios psicológicos ou psiquiátricos, na verdade, podia diminuir se fosse trabalhado na escola, na família também, no ambiente de trabalho, em todo lugar, a competência de lidar com a gente, com o outro, ser um pouco mais gentil consigo. Poxa, errei, tá, como é que eu posso lidar, o que eu posso aprender, numa próxima o que eu ajusto? A gente ser um pouco mais flexível, a gente se levar um pouco mais a sério, quer dizer, eu não vou fazer isso aqui de qualquer jeito, não, vou caprichar. Você falou, às vezes tem uma espectadora, mora sozinho, tá, eu vou pôr uma mesa, quantas vezes eu não vejo como paciente minha, mas eu vou me arrumar só para mim? Mas, não, daí a pessoa fica que nem uma mulamba em casa, né? Aí não se arruma, não penteia o cabelo, larga a higiene, aí a autoestima vai lá para baixo. Né? A autoestima é sim uma competência social e emocional. É eu me estimar. E se eu me estimo, eu não tenho uma saúde mental melhor? Então, no fundo, essas duas dimensões, lidar melhor consigo, ser mais gentil, encontrar um lugar, Cláudio, entre a vida no modo rascunho, a vida de qualquer jeito, o atalho mentiroso de comer errado, de não se arrumar, de cuidar da higiene, não estudar, fazer só o que quer. Isso é a vida avacalhada, a vida no modo rascunho. E a vida perfeitinha, o perfeccionismo, que também é uma ilusão. A vida real, boa, tanto na saúde mental como na competência socioemocional, é esse lugar de buscar momentos perfeitos e um compromisso com a excelência. Aí você fala assim, Léo, mas isso não é exigir demais? Não, isso é viver bem. Porque se você olhar, ironicamente, Cláudio, quero te ouvir se você concorda com isso, eu acredito que a felicidade é um ato ético. Se você se cuida, se você se ama, se você se leva a sério,
se você se respeita, se você busca evoluir como pessoa, você é uma presença inspiradora. Exatamente. O contrário disso é o chefe, é o professor, é o pai pirador. Exatamente. Nossa, eu amei uma presença ética. A gente deve ser tudo isso. A gente deve ser essa diferença que a gente quer ver no mundo. Sabe que aqui a gente fala muito das coisas, dos ensinamentos bíblicos, né? Isso. E Jesus fala, né, que a gente é sal e luz. A gente não pode chegar num lugar e não fazer diferença ou ser algo ruim. A gente ilumina, a gente dá o sabor, né? A gente tem que ser. Que coisa linda. Se você pensar, é bíblico isso, né? Deus nos deu um jardim de delícias. E a pergunta que a gente tem que se fazer, aqui na sala de aula, na sala de casa, é: será que eu sou uma delícia? Será que eu sou um bom fruto? Será que eu alimento? Porque você tem o docente, né? O doce ente. E você tem o acidente, aquele ente que é ácido. E aí você fala assim: puxa, mas eu tenho dias amargos, mas eu tenho dias difíceis, mas não é todo dia que dá para estar sorrindo. Não, felicidade não é sobre não ser triste. Felicidade é sobre lidar com sabedoria, com gentileza, com flexibilidade, com espiritualidade na dor. Saber pedir ajuda, saber chorar, saber ter paciência, saber aguentar a onda, saber rezar e esperar vir uma palavra de Deus, saber pedir um abraço, saber procurar um psicólogo e falar: estou precisando de ajuda porque sozinho eu não consigo. Saber procurar um amigo para desabafar. Léo, você acha que algumas pessoas, eu tenho certeza que algumas já nascem com essa sensação de felicidade, com essa plenitude, sabendo exatamente o que é felicidade. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu sempre me entendi muito feliz, desde sempre. Eu tenho um episódio que quando eu tinha 5 anos eu falei pra minha mãe: mãe, se eu morrer você não fica triste porque eu já sou tão feliz. Porque tipo, já tinha valido tanta pena estar viva há 5 anos que tá tudo bem. Mas eu fico pensando, será que todo mundo consegue naturalmente ou já nasce naturalmente com essa felicidade? Ou quem nunca sentiu isso que a gente está falando pode procurar um psicólogo, pode procurar ajuda e aprender a ser feliz? Excelente pergunta. Hoje se sabe, Cláudia, que existem pessoas autofelizes, sim. Né? Que a pessoa que pode estar caindo no mundo, tá onde for, ela é autofeliz. Criança, sim. Às vezes até gêmeos. Um é autofeliz, com 2 aninhos, tudo tá bom, e o outro é autobicudo, emburrado, parece um tucaninho, né? E isso não é ruim nem bom. Por quê? Às vezes a pessoa mais bicuda, mais melancólica, vai se tornar uma excelente professora, uma excelente jornalista, uma excelente escritora, uma excelente enfermeira, porque em contato com a dor, vai entender a dor do outro. Já a criança mais autofeliz vai ser a boa vendedora, vai ser a boa atriz, vai ser a boa apresentadora. Então, primeiro, não tem emoção boa nem ruim, tá? Não tem emoção moral nem imoral. Existe o comportamento bom e o comportamento ruim. Hoje se sabe, segundo estudos, que 3/4 do nosso bem-estar, da nossa felicidade, é estilo de vida. Então, sim, existem fatores que a gente pode construir, lapidar, que a gente muda o nosso estado de bem-estar e de felicidade. Se tiver tempo, eu te conto aqui os 5, porque existe hoje... Eu quero. Existe hoje, Claudinha, a ciência da felicidade. Ela foi criada por Tal Ben-Shahar, um professor de Harvard. Ele foi o professor mais concorrido daquela universidade. Eu estou terminando uma pós nesse tema, uma pós de 1 ano inteiro. E eu posso te falar que existem 5 grandes fatores. Então, vamos aprender a ser feliz. Não é bom? É isso, Léo. Então, são 5 elementos de uma metodologia que o Tal Ben-Shahar, aquele professor de Harvard, nada menos que a faculdade mais prestigiada do mundo, ele chama de modelo SPIRE. SPIRE é a ponta de uma lança, é o cume de uma montanha, quer dizer, é para onde a gente deve buscar seguir, porque é o que Deus espera do homem. Você já parou para pensar nisso? Sabia que hoje tem pesquisas que mostram que a felicidade impacta na psiconeuroimunologia? Você vive mais, tem mais longevidade, tem mais imunidade. Tanto que você vai visitar alguém no hospital, a imunidade melhora. Hoje se leva
visite seus amigos se eles estiverem no hospital. Eu fiquei hospitalizada uma vez na minha vida. E cada visita que eu recebi fez uma diferença tão grande. Eu sou grata até hoje, nunca vou esquecer. É isso mesmo. Então, são 5 fatores, né? Resumindo, claro, toda uma ciência da felicidade. O primeiro deles, S, do inglês, é spirituality. Espiritualidade. Espiritualidade pode vir por meio da prática de uma religião, porém, ela pode vir também, por exemplo, da presença real. Estou olhando para o filho, estou olhando para o filho. Eu estou almoçando, estou sentindo o gosto do alimento. Eu estou conversando com uma pessoa, ela é a mais importante do mundo. Quando a gente está presente de verdade, com verdade, a vida fica melhor. O tempo passa mais rápido, a gente erra menos e a gente se sente melhor. Isso tem muitos estudos científicos. Uma outra maneira de trabalhar a espiritualidade, buscar o extraordinário. Então assim, eu posso pôr uma mesa ok para minha família, mas eu posso pôr uma mesa um pouquinho melhor. Eu poderia vir aqui com um sapato qualquer, mas eu procuro o meu sapato mais bacana para te prestigiar, para prestigiar a nossa telespectadora. Eu posso falar um português qualquer, mas eu posso falar o português adequado. Eu posso caprichar e não caprichar. Eu posso fazer uma letra bonita. Eu posso dar uma mão com intenção. Quando a gente busca o extra no ordinário, ordinário em inglês é ordinary. Ninguém quer ir, por exemplo, num dentista que tira 6 em anestesia. Não. Ninguém quer marido 60% do tempo infiel, né? A gente quer alguém 100% do tempo comprometido com a gente. Então, o que é o extraordinário? É uma forma de viver no qual você busca trazer ao mundo o seu melhor. A segunda dimensão da felicidade, eu vou passar rapidamente por elas, é justamente o P, que vem de physical, os cuidados físicos. Existe uma pesquisadora chamada Uma Naidoo, que tem um livro que o alimento faz com o seu cérebro, Cláudio. É impressionante. Quando você passa a consumir mais água pura, alimentos voltados à natureza mesmo, não produtos só, né? Aquilo que vem da natureza, a comida orgânica, preparar mais, o alimento. Desembalar menos, né? Sabe que isso impacta em toda a tua felicidade, a felicidade da família. Quando um filho vê a mãe ou o pai cozinhando, ele fala, estou sendo cuidado. Quando o filho cozinha junto, eu sou família. Então, envolver a criança nisso, pôr a mesa, o extraordinário, estar lá sem o celular, a presença real, a importância, comer alimentos saudáveis, o toque, né? O toque, tocar. Por exemplo, tem pesquisas que mostram uma bibliotecária. Se na hora que o aluno traz o livro de volta, ela dá a mão para o aluno, ele tende a voltar mais. Olha que incrível. Se um professor passeia pela sala de aula, tocando no ombro do aluno, parabéns, gostei do trabalho, Júlia, puxa, Sofia, que bacana o que você está fazendo. O aluno pergunta mais. O toque, ele regenera, ele cura, ele acalma, ele anima, ele dá vida, né? Então, hoje se sabe que a alimentação adequada, o toque, atividade física, Cláudio, tem pesquisas que mostram, se você fizer atividade física 3 vezes por semana, muitos casos de depressão, você não precisa mais tomar remédio, porque você secreta adrenalina que vai te dar energia, testosterona que vai te dar capacidade de enfrentar, HTP, que ao preparar o músculo é o modo como o cérebro funciona, com eletricidade, e a ocitocina que te acalma. Então é toda uma farmacinha do bem, com 3 vezes, de 30 minutos por semana. E o quarto ponto, que é o sono. A gente precisa fazer as pazes com o sono. Como eu falo sempre, 1 hora antes de dormir, celular fora do quarto. Às vezes aquele é soneca, para quem pode, de 20 minutinhos depois do almoço, que é tão importante. Às vezes, no recreio da escola, você vê às vezes sala dos professores, os professores ficam lá no recreio, tudo. Não, para. Repousa, respira um pouquinho, faz um momento de
10 minutinhos no meio de uma tarde. Tem uma pesquisa do Boston Consulting Group, que é uma das maiores consultorias de RH do mundo. Olha que legal. Pegaram executivos de alto desempenho, de alta carga de trabalho, alto estresse, e colocaram uma regra. Você vai ter que descansar por 1 hora à tarde. Os caras, não, imagina, eu não tenho 1 hora, mal consigo ir no banheiro, aquela coisa que muita gente fala. Não, você é obrigado a parar por 1 hora. Offline total, vai ficar no sofá, vai fazer nada. Sabe o que você descobriu? Rendiam mais. Ficaram mais produtivos, mais felizes, mais engajamento. Então a gente se engana de que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, de que não parar nunca, de que não ter tempo para nada é bom. Não é, essa vida é ruim, essa vida é doentia. Quanta coisa a gente tem que aprender, né? Ó, nossa produção já deixou uma frase do Léo aqui. Felicidade não é se sentir triste, mas sim saber lidar com a tristeza. Ele falou isso ainda há pouco aqui no programa. E aí a gente isso é de pergunta, Vinícius, você né? se considera feliz? Quero saber. Responde lá pra gente. Isso é, Nossa, Vinícius já falava isso, tão né? bom poder te ouvir, apesar de Vinícius já falar. Mas você traz pra gente numa linguagem tão atual e você tá aqui com a gente, né? E você tá presente, tá olho no olho, isso faz muita diferença. Sim. Léo, eu sou muito otimista, né? Você acredita que a gente tá melhorando como ser humano? Cláudio, sim e não. Se você olhar em termos macro, sim, hoje a gente tem menos guerras do que há 100, 200 anos, a gente tem mais saneamento do que há 100, 200 anos, tem mais liberdades, tem mais equidade. Hoje a gente tem mais longevidade, menos morte prematura, né? Menos mortes violentas. Então, em nível macro, melhoramos muito. Acesso à informação, a liberdades, a justiça. Porém, a gente está num ponto de inflexão muito perigoso. Não é só no Brasil, é em outros países também. A gente hoje vive a ditadura da direita versus a esquerda, isso ou aquilo. As pessoas, pelo uso massivo da internet, apaixonadas pelas suas verdades. E por que é uma ditadura? Porque as pessoas acabam sendo margem de manobra de personagens, né, que muitas vezes são psicopatas, que se colocam numa posição messiânica, de salvador da pátria ou de pai da nação, pai do grupo, pai do time, pai da família, pai de todos, quando só tem um pai, está lá em cima. Né? Esse é um dos motivos, por exemplo, porque no judaísmo se coloca que Deus acima de todos, que é a base de todas as religiões. Se você olhar o solidel, por que se usa o solidel? Porque só tem um Criador. Nós somos todos criaturas. Então, se você olhar na essência, o judaísmo, o cristianismo, né, o budismo, as grandes tradições religiosas e filosóficas, elas nos ensinam o quê? Que a felicidade, ela é colhida no lábio do outro. Quando é que o médico fica feliz? Quando o paciente se cura. Quando o jornalista fica feliz? Quando o ouvinte se informa. Quando você fica feliz? Quando a tua telespectadora fala, pô, que legal, aprendi uma coisa nova. Quando você fica feliz, Léo? Eu fico feliz quando eu venho aqui, quando alguma coisa que a gente fala é útil para alguém, quando eu vejo você concluir a tua obra nesse livro lindo. Maravilhoso. E eu fico feliz também de receber o Léo Freiman. Ele tá lá no site, leofreiman.com.br. Acompanhe nas redes sociais, Léo Freiman, no YouTube, no Face, no Instagram, é Léo Freiman Oficial. E se você quiser, quero fazer uma terapia com o Léo, olha, 11 9 5236 6038, tá bom? 11 9 5236 6038.